Então, eu vou começar aqui falando do seguinte, da ideia de você definir função inversa, né? Então você imagina uma função, isso da forma com que está colocado aqui, eu tenho uma função, ela não é uma função injetora, porque aqui eu tenho mais de um elemento sendo levado na mesma imagem, né? Então eu tenho, por exemplo, o x1 e o x4 são levados no y1, o x2 e o x5 são levados no y2. Então, se eu fosse falar na função que desmancha, na função que desfaz o que essa função f faz, eu teria um problema aqui. O problema consiste em eu saber qual é a imagem na função inversa do y1. Ou seja, qual é o elemento que é levado no y1. O problema aqui é que eu tenho 2. Eu vou falar a imagem inversa do y1 é o x1. Ou então a imagem inversa do y1 é o x4. Então, eu não consigo definir a função inversa desse jeito que está colocado aqui. Eu preciso, então, fazer uma restrição ao domínio aqui, de modo que nessa restrição a minha função seja uma função injetora. Bom, e você pode fazer, então, essa restrição de várias formas. Não é só de uma única forma. E essa restrição, sendo de várias formas, significa que você pode ter funções inversas também, definidas de várias maneiras. Então, uma situação simples aqui, que eu poderia fazer, seria olhar só para o x1, x2, x3. Isso aqui me deixaria dentro de um conjunto que eu vou chamar de A barra. E se eu olhar a função f restrita a esse conjunto que eu circulei aqui com essa linha pontilhada azul, eu tenho que nesse conjunto, a função f restrita a esse conjunto, ela leva um elemento em um só. Então, eu poderia falar na função inversa, aqui para o y1, daria o x1. Para o y2, daria o x2. Para o y3, daria o x3. Mas eu também poderia falar essa restrição, poderia ser o x3, x4, x5. Aí eu teria uma outra inversa para esse conjunto aqui. Bom, isso aí, então, nós vimos que às vezes nós precisamos fazer alguma restrição aqui no domínio. Tem situações que você não precisa de restrição? Tem. Tem situação onde a função já é bijetora, né? Já é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí você não precisa fazer nada, já está pronto. Agora, um outro problema quando eu vou definir é que eu não posso definir uma função e ter elementos aqui onde não tem a imagem definida. Não é? Eu preciso pegar, né, para essa função que eu vou definir de B para A, na verdade, será de uma restrição do B para uma restrição do A. Vou chamar esse aqui de B barra. Eu preciso, então, pegar aqui uma restrição do B, de modo que, para essa restrição, todos os elementos desse conjunto têm uma imagem definida. Então, se eu, por acaso, definir aqui a minha função, se eu restringir a minha função f, colocando como domínio apenas o conjunto A barra, que tem x1, x2, x3, e como contradomínio eu considerar só o conjunto imagem y1, y2, y3, eu posso então definir uma função, e a essa função eu darei o nome de função inversa. E vou usar para representar a função inversa, o símbolo que nós usamos para representar a função inversa é o nome da função original com o -1 aqui em cima. Esse -1 lembra inverso multiplicativo, mas ele também, esse símbolo aqui, ele vai representar para a gente função inversa. Bom, aqui eu escrevi, para que vocês tenham anotado isso aí, né, o problema, esse que eu expliquei para vocês aqui, o problema de você ter dois elementos aqui levando no mesmo valor. Isso quer dizer que a função não é injetora, e para eu ter função inversa, eu preciso que ela seja tanto injetora quanto sobrejetora nessas restrições. Você vai restringir de modo que isso aconteça. O outro problema que eu estou relatando aqui é o problema de você ter elementos sobrando, né, ali no conjunto, no contradomínio. Então você só vai pegar o conjunto imagem.
E quando você fizer essa restrição, você, ao invés de pegar do x1 até o x5, no caso aqui, eu pego do x1 até o x3 e defino ela apenas indo até o y1 até o y3, ou seja, eu peguei como contradomínio aqui o meu conjunto imagem e o meu domínio, o domínio necessário para que ela fosse injetora, e aí eu posso definir a função inversa. A função inversa é a função que vai desfazer o que a outra função fez. Então, quando eu coloco para vocês assim um desenho desse tipo aqui, ó, vamos aproveitar essa partezinha aqui. Quando eu coloco para você um desenho assim, que eu falo assim, olha gente, eu tenho aqui um x, esse x aqui será levado em um y através de uma função f. Esse conjunto que eu estou considerando aqui já é o conjunto com as devidas restrições, de modo que a função seja uma função bijetora nesse lugar aqui. Então eu tenho aqui uma função que leva um elemento aqui x em um elemento y através de uma função f. Aí eu chamo esse y e eu digo que esse y é a imagem do x através da função f. O que eu vou chamar de inversa dessa função, é a função que vai fazer esse trabalho daqui para cá. Ela vai pegar aqui o f menos 1, ele vai pegar o y e vai trazer de volta para o x. Então eu digo que esse x é a imagem através da função inversa do y. Isso aqui é o que a gente tem, né, no caso de funções inversas, e há coisas que eu já escrevi com vocês, como isso aqui, por exemplo, ó, que se você pegar a imagem inversa desse y, você volta para o x, né? Olha, a imagem na função inversa desse y, aí você volta para o x. Ora, mas o y é f de x, então você escreve assim, isso aqui vai voltar a ser o x original. Por isso eu digo a vocês que a composta entre duas funções inversas, ela dá ao operador identidade, aquele que não muda o elemento do domínio. I de x igual a x é chamado de identidade. E você tem essa parte aqui, a composta de uma função inversa com a original dá a identidade. De forma análoga, se você pegar aqui f aplicado em f menos 1, seria o contrário, né? Seria você pegar a f no azul, o f do azul, aí ele volta para o y. F de f menos 1 de y, ele volta para o y. Então essas relações aqui são relações para funções, entre funções inversas, sempre vai acontecer isso. Deixa eu explicar para vocês, então não se esqueça que esse A aqui e esse B, quando eu colocar essa situação, eu já estou considerando essas restrições, as devidas restrições. Por exemplo, vamos colocar para você aqui a função y igual a x ao quadrado. Vamos pegar a função assim, ela é definida assim de R em R, que associa para um x aqui, um y igual a x ao quadrado. Como é que eu sei se essa função, do jeito que está aqui, eu posso inverter ela? Bom, você poderia fazer uma análise algébrica, mas a análise gráfica, ela te dá um resultado mais rápido. Se você olhar para o gráfico dessa função, você verá, a parábola tem esse gráfico aqui, ó. E esse gráfico aqui mostra uma função que não é injetora. Não é injetora. Como é que você reconhece isso? Basta que você pegue uma linha horizontal. Se essa linha horizontal cruzar com o gráfico em mais de um ponto, isso quer dizer, olha, a linha horizontal cruza com o gráfico em 2 pontos. Aqui eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Esse aqui seria o meu x1, esse aqui seria o meu x2 e esse aqui seria o meu y1. Dessa situação que eu coloquei ali atrás, ó. Eu tenho que o f de x1 dá y1 e o f de x2 dá y1. Aí você poderia perguntar, mas desse jeito que está aí eu não consigo definir a inversa, né? Então a função, essa parábola aqui, y igual a x ao quadrado, definido sobre a reta toda, eu não consigo inverter ela. Mas eu passo a conseguir inverter ela se eu restringir esse domínio aqui, ao invés do conjunto dos reais, eu considerar só os reais não negativos. Então se eu pegar assim, ó, f restrita aos reais não negativos em R,
Ou seja, a imagem dela continua sendo, na verdade, vai ser em R positivo também, né? Porque a imagem aqui só vai do 0 para cima, né? Aqui no negativo não tem nada de imagem. Então, se você restringir, esse aqui seria o meu A barra e esse aqui seria o meu B barra. Se eu restringir aqui, aí a mesma regra, olha, eu tenho aqui x, que produz um y, onde y é igual a x ao quadrado, perdão, aqui. Y igual a x ao quadrado. Essa mesma função agora eu já posso falar numa inversa. Eu posso considerar aqui agora a minha f menos 1, definido desse para esse, aqui por acaso ficou igual. Então vai ser definido de R mais para R mais. Esse vai pegar aqui um certo y e vai levar ele de volta em um x, onde esse x eu calculo ele calculando a raiz de y. Aí você vê, por exemplo, ó, que se você pegar esse R mais aqui, essa parte da esquerda não existe, né? Eu só estou com essa parte do lado direito aqui. Então eu não tenho esse problema aqui. Quando eu for falar em imagem inversa, por exemplo, a imagem inversa do y1, você vai saber quem é elevado no y1. Aí você vê quem é elevado no y1 é o x1. Por exemplo, aqui, ó, você poderia olhar assim, ó, aqui o 16 e aqui o 4. O 4, quando eleva ao quadrado, ele vira 16. Ele se transforma no 16. E quando eu falo na função inversa, eu quero saber quem é que é elevado no 16. Então eu tenho que fazer esse caminho daqui para lá. Isso é o que faz a função inversa. Então eu digo que a função inversa aplicada no 16 dá o 4. Quem faz esse papel é a raiz quadrada. Então, o quadrado e a raiz quadrada são funções inversas. São funções inversas, mas se eu considerar essa parte aqui, x positivo. Eu poderia também fazer uma outra restrição, assim como aqui, ó. Aqui eu disse que você poderia fazer uma outra restrição, né? Eu poderia restringir aqui, por exemplo, x3, x4 e x5, e essa aqui seria uma outra restrição. Do mesmo jeito que eu tenho aqui uma outra restrição, eu poderia fazer uma outra restrição aqui. Eu poderia aqui, por exemplo, criar uma função, ao invés de ser de R mais em R menos, vamos supor que eu resolvesse pegar só a parte esquerda dessa parábola aqui. Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou criar uma função aqui de R menos em R mais. Ela vai transformar um número real negativo em um número real positivo, ou zero, né? Zero. Usando essa regra, ela vai pegar aqui um x, vai pegar esse x, vai transformar em um y, e esse y é transformado no x através dessa regra, y igual a x ao quadrado. Por exemplo, se eu colocasse um menos 3 aqui, esse menos 3 seria elevado no 9, né? Menos 3 ao quadrado dá 9. A função inversa, ela tem que pegar o 9 e trazer de volta para o menos 3. Mas a raiz quadrada pura, e simplesmente do jeito que está aqui, não faz isso. Se você quiser definir a função inversa aqui, a função inversa você vai definir daqui para cá. É do B para o A. Do B barra para o A barra, né? Então você vai dizer o seguinte, ó, vou pegar um número real não negativo, vou transformar ele em um número real negativo, ou não positivo, na verdade, é isso, né? Da seguinte modo, esse y tem que ser transformado em quê? Alguém sabe, me ajuda aí com a regra da função inversa, se eu estiver pegando aqui o R negativo como domínio da função f? Como é que vai ser aqui a regra para eu voltar para o original? Como é que eu volto do 9 para o menos 3? Conseguem perceber? Como é que eu volto do 9? Se fosse voltar do 9, aqui, por exemplo, aqui um x igual a 3 aqui, vira 9, e essa regra aqui vai transformar a raiz quadrada de 9 e volta para 3. E essa aqui, qual é a regra que eu coloco aqui que transforma o 9 no menos 3? Seria assim, gente, ó. Isso aqui vai ser transformado em um x, esse x é menos raiz... Opa, não é de 9 não, peraí. É menos raiz de y. Então essa aqui fica sendo a regra da função inversa, no caso de eu considerar então essa restrição R menos, e não a outra restrição R+. Então você veja que a função inversa ela muda de acordo com a restrição que você toma. Ok? Isso que eu falei aqui, que eu falei para a função quadrática, vale para qualquer função.
Aí eu entro naquela função que vocês pediram para a gente conversar sobre ela, que, por exemplo, a função seno. Vamos colocar aqui B. A função seno, originalmente, ela tem como domínio, ou seja, os valores que você pode passar por dentro da função seno, é qualquer número real. Então, quando você pega a função seno aqui, f ela é de R em R. Na verdade, é uma função f de R em R que transforma... Vamos colocar aqui seno, né? Vamos colocar aqui, ó. O seno, por exemplo, transforma um número real em um número real. Aqui, esse número real x, ele é transformado em um número real y através dessa regra seno. Beleza. O problema é que quando eu olho, por exemplo, para o gráfico, que você vai perceber nitidamente a questão de ela não ser bijetora, né? Não ser nem injetora, nem sobrejetora. Graficamente, para você saber se uma função é injetora, basta você traçar linhas horizontais. Se essas linhas cruzarem com mais de um ponto, não é injetora. Porque quer dizer que se a linha cruzar aqui com mais de um ponto, eu tenho aqui 3, nesse caso, desse risco que eu fiz aqui, eu tenho 3 pontos com a mesma imagem. Eu tenho assim, ó, 3 pontos levando tudo na mesma imagem. Isso aqui não pode acontecer para a função ser injetora. Beleza. Então, se você olha para o gráfico da função seno, o seno de 0 dá 0, o seno de... Aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π, aqui eu tenho 3π sobre 2, e aqui eu tenho 2π. Então a função seno vai fazer isso aqui, no seno de π dá 0, 3π sobre 2, eu estou descendo 2 quadradinhos, né? Vem para cá, sobe para cá, e do lado de cá também do mesmo jeito, ó. Você percebe se eu consigo inverter a função seno? Não consigo inverter a função seno. A função seno tem, se você traçar uma linha horizontal aqui, você consegue saber em quantos pontos que essa linha horizontal cruza com o gráfico da função? Quantos pontos? Poderia dizer que infinitos? Porque essa ondinha não para nunca, né? Nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Então eu tenho infinitos valores que são levados nesse aqui. E ela também não é sobrejetora. Aqui graficamente, para você saber se ela é sobrejetora, basta você ver se em todos os lugares que você traçar uma linha horizontal, essa linha horizontal vai cruzar com o gráfico em algum momento. Na verdade, não. Se você colocar uma linha aqui abaixo do -1 ou uma linha acima do +1, ela não vai cruzar com o gráfico da função seno nunca. Então, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Então, eu não posso definir o inverso da função seno, a menos que eu faça alguma restrição. E essa restrição, ela poderia ser feita de várias formas, né? De várias formas. Só que a gente vai convencionar. O que é uma convenção? É um trato que todo mundo faz, aonde eu acerto o seguinte, ó, quando eu falar arco seno, ou então seno menos 1, eu estou pensando no inverso da função seno restrita a esse intervalo. Então, você pode olhar para cá e tentar descobrir em que lugar que essa função seno poderia ser restrita, né? Ela pode ser restrita bem aqui, ó, menos π sobre 2, de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Aqui o seno de π sobre 2 dá 1, e o seno de menos π sobre 2 dá menos 1. Então, se eu restringir a função seno a este intervalo aqui, que vai de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, olha aqui, ó, se eu restringir a função seno aqui de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, eu só tenho então esse pedaço da função seno. E eu vou falar agora, eu vou restringir então, assim, ó, considerando a função seno restrito, o domínio dela agora vai passar a ser isso aqui, ó, menos π sobre 2, π sobre 2, e vai levar, eu não posso deixar ele levando a reta toda, então eu vou restringir também aqui, vou pegar só a imagem. A imagem, do ponto de vista gráfico, para você ver ela, é só você pensar nesse gráfico vermelho, né, juntando aqui com o eixo Y. Ele vai te dar esse intervalo aqui que vai
é do menos 1 até mais 1. Então, esse aqui é o conjunto imagem da função seno. Então, eu vou definir essa função seno apenas para esse intervalo aqui, menos 1, 1. Então, desse modo, se eu restringir a função seno, isso aqui seria o meu A barra e o B barra ali do início da explicação. Então, se eu restringir a minha função seno a esses dois conjuntos aqui, definir ela desse conjunto menos π sobre 2 até menos 1, 1, essa função continua transformando do mesmo jeito. Ó, transforma um x em um y, onde esse y é o seno de x. Só que eu obterei como resposta um número entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Eu não vou obter como resposta aqui arco que tem seno zero. Arco que tem seno zero aqui, né? π. Não, você não vai obter π. Você vai obter zero. A função arco seno vai te dar como resposta o número entre 0 e π sobre 2. Ah, mas o seno de 2π também é zero. Sim, sim, sim. Só que quando eu falo em arco seno, nós estamos acertando que ela vai retornar para você um valor entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Se você precisa de outros, aí é só você fazer a translação, né? Se você pegar isso aqui mais π, você vai sempre encontrar um ponto que tem o mesmo seno, né? Pois bem, agora, com isso aqui, eu posso pensar em definir uma função que vai fazer o serviço contrário. Eu vou dar um ponto entre menos 1 e mais 1, por exemplo, esse aqui. Eu te dou um ponto entre menos 1 e mais 1. E aí você pode perguntar assim, qual é o arco que tem esse seno aqui? Então eu estou partindo agora desse lugar aqui. E aí você vai determinar aqui, ó, qual é o lugar aqui, qual é o ponto aqui no domínio que vai ter como imagem aquele y. Então aqui eu estou te dando esse valor e quero saber quem é esse x. Eu posso definir então essa função inversa, né? Considerando isso aqui, podemos definir, vamos escrever assim, né? Podemos definir o que nós vamos chamar assim de seno menos 1. Seno menos 1, continuando com essa notação do menos 1 aí. Seno menos 1, aí vai do B barra para o A barra. Então vai ser aqui, ó, de menos 1 até mais 1. E vai ser aqui de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. E essa função seno menos 1 vai pegar um y, e vai transformar esse y em um x. Peraí, deixa eu colocar isso aqui em cima, pá. Deixa eu repetir aqui, ó. Seno menos 1 de esse menos 1 aqui é de função inversa, que vai aqui do intervalo menos 1, 1, até chegar aqui no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ela vai pegar aqui um y e vai transformar esse y em um x. Esse x nós dizemos que ele é o seno menos 1 de y. Seno menos 1 de y. Essa notação é uma notação que você encontra em muitos livros também e também nas calculadoras científicas. Você precisa saber trabalhar com ela. Você só não pode confundir achando que esse menos 1 aqui é do menos 1 de inverso multiplicativo. Como quando você vê assim, ó, x elevado a menos 1, você escreve 1 sobre x. Isso é o inverso multiplicativo. Aquilo que está ali em cima, seno menos 1 de y, isso não tem nada a ver com 1 dividido por seno de y. Por favor, não façam essa confusão. Esse menos 1 aqui é de função inversa. Esse menos 1 aqui é de expoente normal mesmo, é de inverso multiplicativo. Tá bom? Então, por conta dessa confusão que às vezes o aluno faz, de colocar assim 1 sobre seno, eu prefiro usar a outra notação. Tem uma outra forma de você escrever isso aqui, que é essa aqui, ó. X igual a arco seno de y. Então, essa é a função arco-seno. A função arco-seno, ela é, na verdade, a função inversa da função inversa da seno, quando você coloca essas restrições aqui. Então, isso aí é ao arco seno. Enquanto eu deixo vocês anotarem aí, eu quero que vocês pensem na restrição
que eu preciso fazer para a função cosseno, para que eu consiga produzir a inversa da cosseno? Será que se eu restringir menos π sobre 2 mais π sobre 2 resolve o meu problema? Eu vou parar um pouquinho, a gente vai parar a gravação aqui, o Gabriel vai deixar vocês anotar, né? Não vai ficar na frente. E aí vocês pensem sobre essa pergunta que eu respondo daqui a pouquinho, tá bom?